aí, sabe quando você vai tomar uma decisão e você nem percebe, mas você foi influenciado por algum fator? Então, na aula de hoje nós vamos falar de 20 vieses cognitivos que afetam as suas decisões. Bom você assistir até o final para você ficar ligado e de fato ter as suas decisões e não a influência de outros. Ficou curioso? Assiste o vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então vamos falar desses 20 vieses cognitivos que afetam a sua decisão. Bom, o primeiro viés que a gente vai falar é o viés de ancoragem. O que ele quer dizer? Que pessoas ficam confiantes com o primeiro naco de informação que tem e se fixam nisso. Então você recebeu ali uma informação, né? E você fica preso a essa informação. Então, trazendo um exemplo, é o que ocorre quando, em negociações salariais, uma das partes faz a primeira oferta, fazendo que a outra parte se mantenha próxima dessa oferta. O segundo viés que a gente vai falar é o da disponibilidade heurística. O que ele quer dizer? As pessoas superestimam a importância de informações no círculo delas. Então, trazendo um exemplo, uma pessoa pode argumentar que fumar não é danoso à saúde porque conhece alguém que chegou aos 100 anos e que fumava 3 maços de cigarro por dia. Ou seja, pelo simples fato de existir um outlier, né, uma pessoa que sobreviveu fumando os 3 maços, às vezes ela nem fumava os 3 maços, às vezes nem chegou aos 100 anos, mas quem conta um conto aumenta um ponto, e aí a partir desse caso isolado ele toma como verdade o restante. Então esse é o nosso segundo viés. O terceiro viés é o efeito de popularidade. O que isso quer dizer? A probabilidade de uma pessoa adotar determinada opinião aumenta de acordo com números que já tenham. Então, trazendo um exemplo, essa é uma forma poderosa de pensamento em grupo e o principal motivo de discussões improdutivas quando tal efeito está presente. Ou seja, só porque ali você está em um grupo, boa parte desse grupo já votou por alguma coisa, você se sente influenciado, muitas vezes até inconscientemente, a seguir esse grupo, né, esse efeito manada aí, o efeito de popularidade. O quarto viés é o viés de ponto cego. Então, falhar em reconhecer seu próprio viés cognitivo é um viés em si. Então, se você não viu algo que você deveria ter visto ou foi influenciado por um fator como o efeito da popularidade, você passou por um viés, né? É a falha em reconhecer. Então, as pessoas costumam notar o viés cognitivo e motivacional muito mais nos outros do que em si mesmo. É aquele famoso você quer tirar o cisco que está no olho enquanto você tem um galho no olho. O quinto viés é o viés de escolha suportada. Então, quando a pessoa escolhe algo, tende a perceber só os aspectos positivos da escolha, mesmo que a escolha apresente defeitos. Então, trazendo um exemplo, alguém que pensa que o seu cãozinho ele é perfeito. A gente olha, ele está aqui, ó, bonitinho, uma carinha de pidão, né? Mas por trás dos panos, né, ou até na sua frente, ele é temperamental e morde todos que cheguem perto. Então aí ele se transforma nesse cachorrinho aqui do lado. Então esse é o viés de escolha suportada. O sexto viés é a ilusão de agrupamento. Então essa é uma tendência em enxergar padrões em eventos aleatórios. Então, trazendo um exemplo, é a chave de várias falácias em cassinos, como a ideia de que o vermelho é mais provável de ocorrer em uma rodada de roleta depois de uma sequência de vermelhos. Então não é porque saiu vermelho nas últimas 3 vezes que a probabilidade de sair vermelho na próxima vez ela é maior, né? Considerando ali que o mesmo número de vermelhos e pretos estão nessa roleta,
então é a mesma chance. O sexto viés é o viés de confirmação. Então, pessoas tendem a ouvir de forma seletiva apenas a informação que confirma o que ela já sabe ou pensa, sendo isso uma das muitas razões de ser difícil de manter uma conversa razoável sobre mudança climática em alguns países. Então, se ela concorda com o que você está falando, ou você está fazendo um contraponto ali, né, mostrando os dois lados, mas ela pode pegar só a sua frase que diz, concorda com o que ela pensa, e ela vai tomar aquilo como verdade e vai ignorar a parte que você discorda, né, de algum ponto. O oitavo viés é o viés conservador. Já dá para ter uma ideia pelo nome, né? Ocorre quando pessoas favorecem uma evidência anterior em desfavor de uma nova evidência ou informação que emergiu. Então, isso acontece porque pessoas foram lentas em aceitar que a Terra era redonda, uma vez que mantinham o entendimento anterior de que a Terra era plana. Então, tem um movimento aí, né, voltando, mas acho que não vale nem a pena comentar. Então, essa é a ideia de que eu já acredito em algo, mesmo que esse algo mude, a gente vai continuar acreditando nesse algo. O nono viés é o viés de informação. Então, é a tendência de procurar informação quando isso não afeta a ação. Mais informação nem sempre é melhor. Então, com menos informação, as pessoas podem ser até mais precisas em suas previsões. Talvez a gente está colocando tanto dado, tanta informação ali, só que são informações que não nos ajudam a tomar uma decisão ou agir. Então, ao final das contas, essas informações elas só estão atrapalhando a gente a prever alguma coisa. O décimo viés é o efeito avestruz. Então, o efeito avestruz ele é a opção por ignorar informação negativa ou perigosa, enterrando a cabeça na areia como um avestruz. Então, temos um estudo, né, que pesquisadores descobriram que investigadores fazem checagem do calor de suas posições significativamente em menor número de vezes quando os mercados estão em baixa. Ou seja, a galera que aplica, né, em ações ou outro tipo de investimento, quando o mercado está aquecido, né, os preços estão subindo, as pessoas olham muito mais do que quando os mercados estão em baixa. Esse é o efeito avestruz, né? Não quero saber de notícia negativa, informação negativa. O 11º é o efeito de resultado. Então, julgar uma decisão baseada nos resultados, no lugar de considerar exatamente em que circunstâncias a mesma decisão foi tomada. Não é porque se tenha ganho uma boa quantia de dinheiro em Las Vegas que seja uma boa decisão apostar em cassinos para ganhar dinheiro. Então, não é pelo simples fato de que você ganhou dinheiro uma vez lá em Las Vegas que isso passa a ser uma boa decisão. Então, você olha o resultado foi positivo, agora eu vou voltar e tomar uma decisão baseada nesse resultado que aconteceu. Isso nem sempre é verdade. 12º está ligado ao excesso de confiança. Então, alguns de nós ficamos muito confiantes antes com nossas habilidades e isso nos expõe a maiores riscos em nossa vida diária. Os especialistas são mais propensos a esse viés do que os leigos, uma vez que estão mais convencidos de estarem certos. Então, é quando existe um pouco de arrogância, um pouco de soberba ali, né? Você está tão confiante que você se expõe a riscos desnecessários. O 13º é o viés do efeito placebo. O que quer dizer isso? Quando simplesmente acreditamos que algo vai ter certo efeito em nós, aquilo acaba surtindo efeito. Então, na medicina, pessoas recebem cápsulas vazias de medicamento e pode experimentar o mesmo efeito psicológico de quem recebeu cápsulas com o remédio verdadeiro. O simples fato de você tomar o remédio faz com que você acredite que você vai melhorar.
Então é o simples fato de acreditar. O 14º viés é o viés de pró-inovação. Então, quando um proponente de uma inovação tende a supervalorizar suas utilidades e subestimar suas limitações, é o que costuma acontecer em algumas startups do Vale do Silício. Então, a gente acha que, vamos supor, o nosso produto ele é tão bom que a gente ignora as limitações dele. E pode ser que essas limitações são críticas para o usuário final. Com isso, o nosso produto não vai embalar. Então, a gente está fugindo da experiência completa do usuário, né? Então, esse é um viés que pode nos atrapalhar aí na tomada de decisões. O 15º viés é o efeito de recência. Então, a tendência de considerar em maior peso a mais recente informação do que a anterior. Então, pelo simples fato de você receber uma informação fresquinha, você toma uma decisão, dá um peso muito maior para ela. Então, investidores frequentemente pensam que o mercado vai sempre se comportar como foi hoje e assim tomam decisões tolas. O 16º viés que a gente vai ver é o efeito de saliência. Então, é a tendência de focar no mais aparente e óbvio aspecto de uma pessoa ou conceito. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se o tema é morrer, se pode ficar preocupado em ser devorado por um tubarão na praia e não se preocupar que estatisticamente é mais provável morrer de acidente de carro na ida ou no retorno à praia. Ou seja, por algum motivo existe um medo de ser atacado por um tubarão e no final das contas esse medo toma conta de você, mas estatisticamente sofrer um acidente no caminho da ida ou da volta da praia é muito maior do que ser atacado por um tubarão. Esse é o viés, né, do efeito de saliência. O próximo é a percepção seletiva. Então, permitir que nossas expectativas influenciem como percebemos o mundo. Um experimento envolvendo futebol entre estudantes de duas universidades mostrou que um time sempre via mais faltas sendo cometidas pelo outro time. Então, é o negócio de ser seletivo, né? Como sofrer uma falta é ruim, eu sofria muito mais com as faltas que o meu time sofria do que de fato com as faltas que o meu time realizava. E a percepção era de que sempre o outro estava cometendo mais faltas. A 18ª viés, né, é o efeito de estereótipo. Agora foi. É a expectativa quanto a grupo ou pessoa em ter certas qualidades, desconsiderando a informação específica sobre um indivíduo. Então, muito se ouve que os millennials são inconstantes, e isso pode não ser verdade quanto a uma pessoa específica desse grupo. Não é porque a maioria dos millennials são inconstantes que todo millennial é inconstante. Então, esse é outro ponto. O 19º viés é o viés de sobrevivência. Então, erro advindo de focar apenas em exemplos dos que sobreviveram e assim julgamos erroneamente a situação específica. Podemos pensar que ser empreendedor é fácil e porque não damos ouvidos aos muitos casos que falharam tentando esse caminho. Então, já que a gente vai focar só em quem sobreviveu, a gente acha, né, que o empreender é fácil, mas a verdade é que muitos ficaram ali no caminho. E para a gente fechar, o 20º viés é o viés de zero risco. Então, sociólogos descobriram que humanos adoram a certeza, mesmo que isso seja contraproducente. Então, eliminar o risco inteiramente significa que não existe chance de dados serem causados. Então,
ponto é bom ter certeza das coisas, mas a certeza absoluta passa a ser tola, né? A gente elimina completamente o risco de que algo aconteça quando se tem certeza, né? Esse também é um viés. Bom, esse é o nosso conteúdo, né? Os 20 vieses cognitivos que vão influenciar, né? Que vão afetar as nossas decisões. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Vejo você na próxima aula. Curte, compartilha e deixe seu comentário. É isso aí. Valeu!